Bom dia a todos os irmãos do Ministério Caminho, Verdade e Vida. Glória a Deus por mais um dia. Já é quase meio-dia, mas ainda estamos no bom dia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com os irmãos uma pequena devocional. Estamos hoje, inclusive, motivados, incentivados pelo pastor Léo ontem com o áudio que ele fez a respeito de a gente estarmos orando pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa vida, diante desses dias difíceis que estamos vivendo de pandemia, em que muitos irmãos estão passando situações difíceis, muitos irmãos perderam empregos, muitos irmãos estão dependendo de ajuda de outros irmãos, de ajuda do governo, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele inclusive está usando esses meios para suprir as nossas necessidades, daqueles que estão na situação mais difícil do que a nossa, que estão nessa situação de dependência de ajuda do governo, mas o próprio Deus, usando o governo, usando os irmãos para ser instrumento de bênção na vida de cada um dos irmãos que estão passando por necessidade. Irmãos, estamos começando esse período de oração. Eu estou gravando essa devocional hoje. A partir de amanhã será um outro irmão que vai trazer uma devocional. O pastor Léo e o pastor Rafael estão tratando disso, ver quem que vai trazer. Mas coube a mim hoje, com muito amor, com muita saudade dos irmãos, poder estar me dirigindo a vocês nesse dia. Quero compartilhar aqui uma palavra de 2 Crônicas 7:14, é um texto muito conhecido nosso, e talvez por ser um dos textos mais conhecidos da Bíblia, principalmente em relação à oração, a gente esquece um pouquinho de outros versículos anteriores e posteriores a ele. Então, para os irmãos lembrarem, é aquele que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Palavra de Deus dirigida ao seu povo, Israel naquela época. Hoje o povo do Senhor não é somente o povo de Israel, mas é a igreja do Senhor, que inclui judeus, gentios, todos aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, creram no Senhor, os judeus que crerem em Jesus, que não são aqueles que ainda estão esperando a vinda do Messias, mas aqueles que creem que o Messias já veio, fazem parte da igreja do Senhor. Então o povo do Senhor, a quem se dirige essa palavra em que Deus fala exatamente como está aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor. Palavra que nós podemos ver que existe solução através dessa palavra. Talvez justamente por isso, como eu falei, esse texto muito conhecido, a gente esquece de ver os outros textos anteriores. Quando ele diz aqui, o próprio Senhor dizendo aqui: se eu cerrar os céus
de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha só. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Até uma certa coincidência, né? Estamos passando por um período de pandemia que não é peste, mas é uma peste mundial, né? Não é a peste em si, no sentido da palavra, mas é uma peste mundial, um vírus que causou um pânico terrível, um medo terrível, uma consequência devastadora em todo o planeta Terra. Nós aqui no Brasil estamos sofrendo com isso também. E o Senhor dizendo aqui, olha, o Senhor é soberano. Quando nós cremos na soberania de Deus, cremos que nenhuma folha se move sem a sua permissão. Tudo que acontece é com a permissão do Senhor. Os irmãos lembram da vida de Jó, né? Que houve uma devassa na vida de Jó, mas tudo dentro do controle de Deus. Ele só foi até onde Deus permitiu. E esse vírus só vai até onde Deus permitir. Eu creio piamente nisso. Que o que ele já fez, o que ainda vai fazer, está tudo dentro do controle de Deus. Não vamos entrar naquela de que um certo grupo teológico, segmento teológico, da teologia relacional, dizem que Deus não sabia que viria essa pandemia, que Deus foi surpreendido e que ele perdeu o controle. Que tenhamos misericórdia desses irmãos que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. E nós cremos que Deus é soberano, que nada está fora do seu controle e que Ele está vendo o nosso sofrimento, está vendo a situação que estamos passando. Então, olha o que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra. Até, inclusive, voltando um pouquinho mais aqui, essa palavra que foi dada a Salomão, logo depois que ele acabou de construir o templo do Senhor e a casa do rei. E Salomão, antes orando aqui, ele fala exatamente isso. Na sua oração ele fala assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, né? Ouve dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, e que andem o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Olha só, a oração de Salomão. O Senhor também está respondendo a oração de Salomão. E assim como Deus respondeu a oração de Salomão, Ele há de responder a nossa oração. E Ele disse aqui, como os irmãos já ouviram que eu li aqui, né? Se eu cerrar, como o Senhor dizendo aqui, se eu cerrar os céus, se eu chegar a esse ponto de cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer 4 coisas, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu farei 3 coisas também. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, irmãos. Crendo que o Senhor é aquele Deus que ouve as nossas orações, aquele que um dia disse: olha, os meus braços não estão encolhidos para que não possa socorrer, nem os meus ouvidos estão
surdos para que não possam ouvir as orações do meu povo. Ele é o mesmo Deus que está dizendo para nós agora. Nós somos o seu povo. Ele está dizendo para o seu povo: se humilhem, orem, me busquem, se convertam de seus maus caminhos. E eu ouvirei as suas orações. E eu perdoarei os seus pecados. E eu trarei a cura para a sua terra. Não é literalmente a cura da terra, né? Mas é aqueles que habitam na terra. Aquele irmão que perdeu o emprego, aquele irmão que perdeu uma pessoa querida da família atingida por esse coronavírus. Isso aí faz parte de uma terra doente, de uma terra ferida. Quem sabe muitos irmãos que perderam alguém da sua família para esse Covid. Possa estar até decepcionado com Deus, com raiva de Deus. É difícil admitir isso, o homem é com raiva de Deus, mas muitas vezes, quando a gente está passando uma situação difícil, a gente começa a questionar Deus. Onde o Senhor estava que não viu isso? Onde o Senhor estava que permitiu tal coisa? Meu irmão, eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor estava onde Ele sempre esteve, quando Ele disse que eu habito no alto e sublime trono, mas também habito com aquele abatido e contrito de coração. E Ele habita. E sabe onde é o trono de Deus agora? Onde é o templo de Deus agora? É aqui, no nosso coração. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco, com aqueles que creem no seu nome. E Ele está vendo a sua situação, Ele está vendo a nossa situação, Ele está vendo a situação que o Brasil está passando. Irmãos, e essa oração, o objetivo desse período de oração que nós estamos iniciando hoje, é orar pela nossa situação, pela nossa família, pela nossa nação, pelo governo brasileiro, representado aí na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, né? Independente de partido, independente de ideologia, mas a gente vê que ele está tentando fazer o melhor para o país. Vamos orar por ele, né? Já é sabido. Claro, tem pessoas que divergem de opiniões, mas eu creio que ele é um homem que temente ao Senhor. E, com certeza, Deus há de honrá-lo. Quando ele defendeu durante toda a sua campanha a bandeira da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E Deus o levantou lá de onde ele não era e transformou no que ele é hoje. Esse mesmo Deus que estabeleceu ele ali na cadeira de presidente. Ele vai honrá-lo com vitória. Independente das circunstâncias, independente daquilo que seus inimigos preparam para ele 24 horas por dia, atacando, dizendo tantas coisas, tantas falsidades, tantas fake news, tentando atingi-lo, desestimular, desestabilizar o nosso governo. Eu creio que o Senhor há de honrá-lo. Irmão, no nome de Jesus, eu quero desejar a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que não é a paz que o mundo dá, como o Senhor Jesus se referiu. Não é a ausência de guerra. Não é uma conta bancária cheia de dinheiro, né? Sem problemas, né? Porque o problema, inclusive, faz parte da nossa vida. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas é aquela paz que excede todo entendimento. É essa paz que eu quero deixar com o irmão, que você continue confiando no Senhor, que o Senhor fortaleça a sua fé, a sua convicção, principalmente nesses últimos dias, que muitas coisas nós ouviremos, muitos falsos profetas se levantarão,
tentando confundir até os eleitos de Deus. Que você não seja confundido, mas que você persevere. E aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. Amado irmão, em nome de Jesus, eu encerro essa palavra aqui, desejando toda sorte de bênção na sua vida. Que o renovo do Senhor seja sobre você, sobre cada um de nós. O Senhor possa nos renovar a cada dia, a cada momento. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, dê um ótimo dia e uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém.